Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Evelyn e hoje a gente vai falar sobre uma leitura que eu fiz recentemente, que é A Noite Passada no Telegraph Club. Este livro, eu comecei a ler ele no vídeo que eu fiz sobre 1 hora lendo comigo. Então, naquele vídeo foi quando eu comecei a ler esse livro. Tem até eu abrindo o livro e tudo mais, mostrando os cardzinhos que vem junto dentro do livro, que são as coisas mais fofinhas do mundo. E aí, eu continuei lendo ele, obviamente. Então, a premissa do livro, na verdade, é sobre a vida da Lily Hu, né? Então, ela tem 17 anos e ela é uma adolescente morando em Chinatown, nos Estados Unidos, e ela é uma adolescente de descendência chinesa. Então, toda a família dela é chinesa, os pais vieram da China, são imigrantes. E aí, logo de começo, você é embarcado muito na cultura oriental. Então, a história toda vai ter muita presença de termos, dialetos, obviamente com tradução, de todas essas coisas que fazem parte da cultura oriental, da cultura chinesa, mais especificamente falando. E aí, o que acontece? A Lily, ela começa a perceber desde mais nova, ela tinha um pouquinho mais assim de interesse por coisas que não eram tão, digamos, femininas, digamos assim, né? Hoje em dia a gente não tem tanto essa visão, mas se a gente remeter para a época que esse livro se passa, que é 1954, ela tinha interesse sobre, enfim, pelo espaço, né? Pelo espaço sideral, por coisas de astronautas. Então você vê que ela já tem um interesse que já não é tão feminino, digamos assim. Geralmente você espera que um homem, um menino, goste de astronauta, coisas espaciais, o que, enfim, é uma baboseira gigante, mas na época você imagina com a mentalidade daquela época o que isso significaria. E ali ele começa a perceber, né, que tem algumas coisas na vida dela, alguns trejeitos, algumas partes da personalidade dela que não condizem muito com o que é esperado dela, né? Porque ela, sendo uma menina chinesa, é esperado que ela seja uma menina, uma boa menina. Eles usam bastante esse termo, né, no livro, de ser uma boa menina chinesa, que vai se casar com um homem, que vai perpetuar a família, né? E, enfim, esse é o contexto da história. Só que o que acontece? A Lily Hu, ela está estudando na escola normalmente, ensino médio, ela é adolescente, e ela está numa aula, né, de matemática avançada junto com uma outra menina, que é a Kathleen, mais conhecida como Cat. A Cat, eu vou chamar ela de Cat porque falar Cat o tempo todo é chato, né? A Cat, ela tem uma amiga que é assumidamente lésbica, que é a Jean. E a Jean, ela é mais velha e todo mundo sabia dessa história, era um escândalo e tudo mais. E as pessoas geralmente, por a Cat ser amiga da Jean, elas geralmente deixam ela um pouco de lado, né? Não dão muita atenção para ela, enfim, aqueles preconceitos que a gente conhece já, que fazem parte da realidade do ser humano há muito tempo. Nessa época eles estavam bem fortificados. E a Cat, ela é uma menina que também gosta de coisas que não são tão femininas, né? A Cat, ela é apaixonada por aviões, ela quer ser piloto de avião. E a Lily e a Cat se aproximam. Elas se aproximam, né? Então as duas imagens aqui que vocês podem ver são as duas, né? Essa é a Lily e essa é a Cat. Então essas duas se aproximam e elas começam a conversar. Meio que a história vai se desenrolar dessa aproximação das duas. Só que, como a Cat é uma pessoa que já é um pouco mais afastada, né, que as pessoas se afastam dela, os amigos da Lily não reagem muito bem com essa aproximação das duas. Então começa a ter intrigas entre as amizades da Lily com essa nova amizade florescendo com a Cat. A Lily tem uma melhor amiga, que é a Shirley, que também é uma menina chinesa, também vive em Chinatown. Todo mundo ali se conhece, como se fosse um bairrozinho assim desse tamanho. E todo mundo ali é família, conhecido, amigos, enfim. E aí essa amiga já não gosta muito dessa menina.
a amiga é interessada num rapaz mais velho, que é o irmão de um outro menino que estuda junto com eles, que é o Will. Shirley, deduzindo, tenta juntar a Lily com o Will para que ela possa ficar junto com o Calvin, que é o irmão mais velho do Will. E aí meio que todo mundo ali quer se juntar e eles vão numa espécie de piquenique no parque, todo mundo se junta, eles começam a falar sobre assuntos diversos e tudo mais. Depois que a Lily volta para casa, a família dela pergunta para ela se ela estava na presença desse grupo, né, que estava todo mundo junto. Ela disse que estava, que foi um piquenique, que foi tudo tranquilo. E aí os pais revelam para ela que o Calvin, que é o irmão mais velho do Will, ele está sendo investigado por estar participando de um grupo comunista. E aí a gente entra numa questão um pouquinho mais fundo que este livro traz. Este livro, lembrando que estamos passando na época de 1954, esse livro tem uma carga histórica muito grande. A maior parte do livro vai girar em torno da carga histórica da China com os Estados Unidos. Então, como a China é vista pelos Estados Unidos, como os chineses são vistos como imigrantes nos Estados Unidos, e toda esta carga já vem historicamente, a gente já conhece. Porém, e não somente, também temos a carga da descoberta da Lily, da sua sexualidade, da forma como ela lida com a sua própria personalidade, com seus próprios trejeitos, das suas descobertas da época da adolescência. Então, a gente tem tantas coisas acontecendo neste livro que eu não consigo chamar esse livro de romance, digamos, no sentido amoroso. Que muitas vezes as pessoas vendem a ideia do livro como ele é um romance sáfico. Sim, é um romance sáfico, tem toda uma carga em volta da descoberta da comunidade queer e tudo mais, mas a carga histórica e os assuntos trazidos nesse livro são extremamente atuais. São coisas que até hoje a gente fala, até hoje a gente está debatendo a ameaça comunista, a homofobia, a xenofobia, o racismo, enfim. Então, quando a Lily começa a ter essa aproximação com a Cat e percebe-se um afastamento dela da Shirley, tudo meio começa a desandar. Por quê? A Lily convida a Cat para ir visitar este Telegraph Club, que é uma boate, e elas começam a frequentar essa boate com certa frequência durante as noites, e a Lily descobre um mundo, assim, meio que o mundinho dela estava aqui e ela descobre um mundo todo em volta dela. E esse mundo todo em volta dela é um mundo de mulheres lésbicas, mulheres que se vestem como homens mas que nessa época era uma coisa muito forte. Era muito forte você ter um clube, uma boate declaradamente queer aberta para um público assim. E obviamente aqui nós tínhamos, elas eram adolescentes, elas tinham 16, 17 anos, elas nem deveriam estar frequentando este lugar, né? Então tem toda essa carga de descoberta da adolescência, toda a carga de descoberta de sexualidade, toda a carga da própria visão dela sobre ela mesma, com o peso carregado da família. Então eu acho que esse livro foi assim revolucionário na questão de o tanto de pautas que ele traz é muito forte. Mas no final, né, a gente tem uma nota da autora, que são algumas páginas que ela escreve sobre todos os estudos e pesquisas que ela teve que fazer e se basear para ela escrever uma coisa condizente com a época que estava acontecendo, que já é uma coisa assim impressionante. Então eu achei que esse livro, na verdade, ele é um ato de revolucionário. Eu gostei muito dessa parte, do questão mais histórica e da questão mais social, das críticas sociais e das questões históricas que esse livro envolve, mais do que só o romance. Porque o romance mesmo, para ser bem sincera,
ele demora a acontecer, ele é assim aos poucos, porque a exploração sexual quando você é jovem é aos poucos mesmo, mas ele demora a acontecer. E ele é assim, algo que é arrebatador, mas ao mesmo tempo, quando tudo começa a dar certo, tudo começa a dar errado. E aí, eu não vou dar spoiler, obviamente, não posso fazer isso, mas as coisas dão errado e aí a gente vê toda a protagonista naquela angústia de tudo o que aquelas cargas sociais trazem para dentro do sofrimento de uma protagonista. Então aqui você vai ver o impacto na vida de alguém sobre todas as cargas sociais e pautas que ainda estão hoje em dia sendo comentadas. Então, hoje em dia ainda temos pautas sobre racismo, ainda temos pautas sobre discriminação, ainda temos pautas sobre homofobia, temos pautas sobre tudo isso. Isso ainda está acontecendo. Nessa época não era velado. Hoje em dia, muitas das coisas são veladas, né? A gente sabe que as pessoas se escondem, né? Mascaram seus próprios preconceitos. E nessa época não. Nessa época você vê que a polícia, o governo, estava todo mundo envolvido nisso. Então aqui mostra uma visão dos Estados Unidos não glamourizada, uma visão sobre um imigrante nos Estados Unidos e o que ele passa sendo um imigrante nos Estados Unidos, aonde ele pode ser visto, onde ele pode caminhar, onde ele não podia caminhar. Então, eu acho que isso aqui é muito interessante. Foi uma leitura, assim, gente, não vou dizer que foi uma leitura rápida, foi uma leitura penosa, porque é um livro, assim, que muita coisa acontece e você fica, caramba. A recomendação aqui é ler o livro e pensar, refletir, seja uma reflexão. Use o livro para uma reflexão sobre os seus próprios preconceitos, sobre os preconceitos que a gente vive no mundo ainda hoje. E é uma história incrível, sensacional. Eu adorei o livro, eu dei 4 estrelas, exatamente por esse motivo. Um pouquinho do final, eu achei o final um pouco abrupto, acho que poderia ter sido melhor explicado, mas achei fascinante a autora ter estudado tanto, né? E a gente sabe o quão difícil é você estudar um período histórico completo para escrever sobre ele. Então, ela fez quase que uma tese em formato ficcional, né? Tipo, é um TCC isso aqui. E, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha dado spoilers. Se eu fiz algum comentário, peço desculpas. Se você considera alguns comentários que eu fiz algum spoiler, mas eu acho que fica aí a dica e uma recomendação de um livro que eu gostei muito de ler e que eu acho que vocês também deveriam ler, vocês também deveriam refletir sobre e entender o que é e o que foi, né? Todo esse período histórico, como isso impacta na gente até hoje. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E até a próxima. Nos vemos por aí e tchau!